5 passos para uma boa confissão. O primeiro passo é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E aqui começa a confissão. Esse arrependimento, ele pode ser dividido em dois: ou a contrição ou a atrição. A atrição é um arrependimento que é produzido pelo medo. Então vamos dar aqui um exemplo. Um menino vai lá e quebra um vaso da mãe. E aí ele quebra o vaso e pensa: meu Deus, a minha mãe vai cortar o chocolate de mim um mês. Então, por medo de perder o chocolate, ele vai e pede perdão para a mãe. Já a contrição, o menino quebra o vaso, mas ele sabe o amor que a mãe dele tinha naquele vaso. E ele chora por aquilo que ele causou na mãe dele, por aquilo que ele vai causar na mãe dele, pelo sofrimento da mãe dele. Essa é a contrição. Qual arrependimento é válido? Os dois são válidos. Só que a contrição, ela traz muito mais frutos para a nossa vida espiritual. Então, por exemplo, pecou, quer se confessar? Olhe para a cruz e pense que as chagas de Cristo foram também causadas pelo seu pecado. E começa a meditar o seu pecado a partir das dores de Cristo. E aí, a contrição pode surgir muito mais fácil no seu coração. Segundo passo: uma vez que nós nos arrependemos do nosso pecado, nós precisamos ter o desejo de nunca mais pecar. Então, por exemplo, nós não podemos nos arrepender de um pecado e nos confessar, mas sabendo que a gente vai voltar a pecar. Se a gente faz isso, nossa confissão é inválida. Então, por exemplo, vamos dar exemplo de um casal de namorados, né? Vive uma vida de sexualidade lá fora do casamento. Aí ele vai participar de um encontro no final de semana e fala: bom, vamos viver a castidade aqui esse final de semana, a gente se confessa, participa do encontro e na segunda-feira a gente volta a pecar. Então, a confissão dessa pessoa é inválida, porque junto com o arrependimento precisa ter esse desejo de não mais pecar. Na verdade, um está intimamente ligado com o outro, né? Não tem arrependimento verdadeiro se não tem o desejo de não mais pecar. Mas é muito difícil, a gente vai pecar. Meu irmão, não estou falando o que vai acontecer amanhã. Estou falando do desejo do seu coração. O desejo precisa ser não mais pecar. Você olhar e odiar, detestar aquele pecado que você cometeu. E isso precisa estar no seu coração, esse desejo de não mais pecar. Terceiro ponto: fazer um bom exame de consciência. A confissão pode ser inválida sem exame de consciência. Você chegar lá de qualquer jeito, não é assim. Faça um exame de consciência. Como que eu faço um exame de consciência? Pega os 10 mandamentos, pode pegar uma cruz, coloca ali, começa a olhar para a cruz, rezar, pede que o Espírito Santo venha inspirar o teu coração, a entender o mal que é o pecado, a enxergar os seus pecados e vai revendo a sua vida diante dos 10 mandamentos. Para te ajudar, nós temos um curso completo aqui sobre a confissão, onde eu fiz um exame de consciência. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para o nosso site, para que você possa entrar lá e assistir o curso completo sobre a confissão. Lá tem um exame de consciência. Esse pode ser um passo. Mas também, como eu falei, você pode pegar o exame de consciência pronto na internet, ou só os 10 mandamentos, e ir vendo e questionando a sua vida ali. Como você está diante daqueles mandamentos. Uma coisa importante: esse negócio é algo objetivo. Então, por exemplo, assim, não tem essa questão do eu acho. Não, não tem eu acho. Deus colocou uma lei. Essa lei, ela tem em vista a nossa salvação. Quando eu peco, eu me viro contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus. Então isso é um ato de rebeldia, de soberba da minha parte. Então eu preciso me arrepender verdadeiramente. Eu preciso aceitar o meu pecado. Agora, se você quer se confessar e quer aí ficar dando desculpinha pro seu pecado, você está sendo um safado sem vergonha, não adianta confessar. É preciso ter essa humildade de aceitar: isso é pecado, minha vida não está de acordo com isso, eu preciso endireitar minha vida. Exame de consciência 3, quarto passo: confessar os pecados. Então, por exemplo, você precisa... Por que é importante o exame de consciência? Porque no exame de consciência você pode anotar os seus pecados. Aí você chega ali e pode ler os pecados para o padre. Porque você está declarando pecador, assumindo seus pecados na frente do padre. Aí você não vai esquecer os seus pecados e você cita todos os seus pecados. Mas como que eu me confesso? O que eu preciso falar? Você precisa falar o pecado e os agravantes. Então, por exemplo, dei um tapa numa pessoa. É um pecado. Mas essa pessoa era um amigo. É um agravante. Mas esse pecado, eu dei um tapa na cara da minha mãe. É um agravante também. Então você vê que o pecado, ele tem a quantidade também, que é importante, o número de vezes que você cometeu. Ele tem questão objetiva do que é o pecado e tem os seus agravantes. É isso que você
precisa trazer. Não precisa trazer detalhes, não precisa ficar, principalmente questões relacionadas à sexualidade, não preciso ficar detalhando, nem contando tintim por tintim, né? Até por caridade em relação ao padre, não faça isso. O seu pecado, pequei contra a castidade com a minha namorada. O seu pecado. Pequei contra a castidade com a mulher de um amigo. Pecado em um agravante, entendeu? Esse é o esquema que você vai se confessar, isso que você precisa se confessar. Se confessou, recebeu absolvição, seus pecados foram perdoados. Mas eu esqueci de um pecado. Se você esqueceu verdadeiramente, o seu pecado foi perdoado, você pode confessar, você pode comungar a vida normal. Na próxima comunhão, na próxima confissão, você pega e confessa. Quinta e última passo para você fazer uma boa confissão. Você precisa cumprir a penitência. E cumprir, sim, com uma grande caridade, sabe? Então, por exemplo, o padre pediu que eu rezasse 10 Ave-Marias. Pega, acende uma vela, para ali no seu quarto, ou vai na igreja, diante do Santíssimo, diante de uma imagem de Nossa Senhora, reza pedindo a Deus que Ele te dê força para vencer o pecado, e reza aquelas 10 Ave-Marias com fé. Não pode fazer assim, o padre me passou uma penitência fácil, eu vou ficar correndo aqui e vou fazer mais ou menos, pronto, acabou. Não, faça a penitência com muito amor. Por quê? A penitência, ela tem essa função de nos fortalecer para a luta contra o pecado. O nosso pecado foi perdoado. E a penitência, ela vai fortalecer o meu espírito para não mais pecar. Então, esses aqui são 5 passos básicos para você se confessar. Como eu falei, eu quero me aprofundar. Tem um curso gratuito no nosso site sobre a confissão. É só você clicar aqui embaixo e lá assistir o curso. Lá eu falo, por exemplo, o porquê se confessar com o padre, que é um preconceito que muitas pessoas têm. O meu pecado eu confesso diretamente com Deus. Meu filho, com esse tal de Jesus Cristo, não sei se você conhece, que ele falou assim, ele deu uma autoridade para os apóstolos, está na Sagrada Escritura. Todos os pecados que vocês perdoarem, serão perdoados. Todos os pecados que vocês retiverem, serão retidos. Esta autoridade ele deu aos apóstolos. Os apóstolos foram transmitindo para os seus sucessores. E os bispos são sucessores dos apóstolos, estão lá ligados aos apóstolos. Essa autoridade que Jesus confiou aos apóstolos estão no nosso bispo. O padre é o quê? É a mão do bispo que chega até a diocese para perdoar os nossos pecados. Então, não faz sentido, vou confessar só com Deus lá no meu quarto. Não, Jesus deixou o sacramento da confissão. E a gente precisa ter um olhar de fé nas coisas. Porque, por exemplo, assim, vou confessar com um homem pecador igual eu. Você precisa entender que o padre ali atendendo a confissão, ele está em persona Christi. O que é isso? Significa que a hora que o padre levanta a mão dele para perdoar os seus pecados, não é a mão daquele homem pecador, como você, não é. É a mão chagada de Cristo. É a humanidade de Cristo que vai te tocar na confissão. Então vai muito além do que os nossos olhos estão vendo. É uma coisa que está ligada com a parte espiritual. A força do sacramento. Cristo que nos toca pela força do sacramento. Isso é a confissão. Por isso nós devemos confessar. Às vezes a gente fica cheio de desculpa e a gente não recebe a graça de Deus. E, gente, estar em pecado é algo gravíssimo. Quando eu estou em pecado, eu viro as costas para Deus. Eu estou no estado de inimizade com Deus. E pela confissão, esse estado de inimizade, ele é novamente refeito. E agora eu volto a ser amigo de Deus. Eu volto a ter a graça santificante dentro de mim. Para você ter uma ideia da força da confissão, se uma pessoa está condenada ao inferno e ela arrepende dos seus pecados, se confessa, sai da confissão e morre, o inferno já não vai mais ver a cor daquela pessoa se ela fez uma confissão válida. As portas do céu se abriram para ela. Pode passar pelo purgatório, mas a condenação, as portas do inferno que estavam abertas antes da confissão, se fecham no momento da confissão. Tudo isso porque na hora ali da confissão, o sacerdote está ministrando o sangue redentor que Jesus derramou na cruz para a nossa salvação. Esse sacramento é lindo. Então por isso a gente precisa conhecer mais, fazer boas confissões. Se você quiser acessar o nosso curso, clica aqui embaixo e assiste o curso gratuito. Também curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal
para sempre que tiver aqui atualização chegar aí no seu celular. Deus abençoe, acompanhe os nossos trabalhos nas redes sociais. Até o próximo vídeo.